alguma coisa que te chamou a atenção, vai atrás, vai entender como funciona, vai ver se é aquilo mesmo que você pensa que é. Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Entre Facas Podcast. Eu sou o Gabriel. E eu sou a Nicole. Não esqueça de deixar o seu like e meter a faca no like aí, né? E clicar no botãozinho de se inscrever-se. Hoje a gente vai falar do nosso apoiador. Nosso apoiador hoje, ele está aqui com a gente, é o nosso convidado, que é o Teacher Kimura, coordenador da Gastronomia Univag. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Nicole, Gabriel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, ver esse projeto, né, esse sonho sendo realizado é muito, muito bacana. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Bruno. Obrigado também. Desde da primeira conversa, você participou, você sempre apoiou a gente. Apoio os conselhos, né? Muito conselho. Ele que foi o nosso mentor, né, Bruno? O culpado. Conte comigo sempre. É um prazer, como eu falei, e ver a realização, né, de alunos, ex-alunos, praticando aí, né, o que a gente vem trabalhando em sala de aula é muito legal, muito bacana. E hoje bater bastante papo, falar da sua vida pessoal, profissional, projetos passados, futuros e presentes também, Legal, né? legal, vamos lá. Entender como que surgiu a gastronomia na sua vida, Como que começou tudo isso, né? Como que surgiu a gastronomia? Bom, a gastronomia profissionalmente, ela acontece em 2006. Mas antes disso eu já vivia sem saber, né, a gastronomia, porque a minha família... Meu pai já teve restaurante, mas minha família sempre gostou de cozinhar. Meu pai, minha mãe, minhas avós também sempre cozinharam e a gente sempre comeu muito bem em casa. Então, para mim, cozinhar, comer bem era uma coisa assim natural, mas eu nunca tinha visto pelo olhar profissional. Tanto é que meus pais são dentistas e antes da gastronomia eu quis ser dentista, seguir a mesma carreira também, quis fazer odonto. Mas vai passando o tempo e naquela época era muito novo, né? Pouco se falava sobre chefe de cozinha, gastronomia, mas tinha já um assunto já iniciando sobre isso. E aí eu fui me aprofundar no assunto e descobri que no interior de São Paulo tinha uma faculdade muito legal, que era uma das melhores do Brasil, bem conceituada e que grandes chefes de cozinha tinham passado por lá. Falei, quero conhecer, quero ver como que é. E aí, eu já tinha família em São Paulo, então para mim foi um pouco mais fácil. A gente acabou indo para lá, eu, minha mãe e meu irmão, para conhecer a cidade chama Águas de São Pedro, fica do lado de Piracicaba, uma cidade super bonitinha, assim, turística, famosa pelas águas medicinais. E lá tem uma unidade do Senac São Paulo, que fica junto com o Grande Hotel Senac. Grande Hotel São Pedro, na verdade, que é um hotel escola, e tem a faculdade que tinha curso de gastronomia e hotelaria. Eu fui lá conhecer e acabei me apaixonando. E aí eu decidi começar, né? Entender um pouco como que era esse mundo da gastronomia. E aí eu me formei em 2007, já vão aí praticamente 18 anos trabalhando na área e já vivi muita coisa assim, na gastronomia. Já trabalhei em hotel, em navio de cruzeiros, em restaurantes em São Paulo, Rio de Janeiro, em Cuiabá, em Poconé, que eu trabalhei no hotel lá no Pantanal. Trabalhei em motéis também, que é uma área diferente, pouca gente sabe que existe, né, a gastronomia na rede hoteleira e moteleira. E agora eu estou na área da educação, né, dando aula, coordenando o curso, e a gente está com saudade de vocês também. Mas você sempre, antes de você cursar a faculdade, você já tinha trabalhado na área? Ou você foi... Não, só comia bastante. Só comia bastante e foi querer aprender Gostava de comer, vai investir Gostava nisso, muito, né? de estar com a minha família, na cozinha. A história é sempre parecida, né? Com as avós, mãe, pai, tendo referências assim familiares. Entendi. E vocês, dessa questão da cozinha, está acompanhando sua mãe, sua família, vocês
trazem... Sempre foi a comida brasileira assim? Ou vocês também traziam um pouco da oriental? Não, a gente tinha bastante comida japonesa, principalmente, né? Sou descendente de japoneses. Meus bisavós, né, nasceram no Japão e vieram para o Brasil. Minha avó fazia bastante comida japonesa, mas como a gente está no Brasil, né? Tinha um pouco de tudo, na verdade. Tinha que abrasileirar bastante a comida, né? E, Bruno, depois que você saiu da faculdade, você foi para a área já como... Você entrou na área de cozinha ali em qual função? O meu primeiro trabalho remunerado foi como bartender em uma boate em Piracicaba. Falei que a cidade era bem próxima de Piracicaba, mas isso foi durante a faculdade. Antes de me formar, eu fiz estágio em restaurante. Meu primeiro estágio foi em Búzios, no Rio de Janeiro, em um restaurante tailandês. Lindíssimo, era um restaurante que ficava assim na orla, assim, à beira-mar. Era uma cozinha de vidro. Era a cozinha, o vidro, o salão, e atravessando a rua já era o mar, assim. Então era paradisíaco. Fiquei 30 dias lá. Ainda durante o período da faculdade, fiz estágio no Marralo, aqui em Cuiabá. Se eu não me engano, fui o primeiro estagiário do restaurante Marralo, aqui em 2007. E aí eu me formei no final do ano e me mudei para a capital. Me mudei para São Paulo para tentar alguma coisa por lá. Trabalhei em restaurante japonês, trabalhei em buffets, fiz bastante freelance em buffet, trabalhei em restaurante de produção de massa artesanal. Ainda em São Paulo estudei um curso de sommelier na ABS, Associação Brasileira de Sommelier. E no final de 2008 eu fui trabalhar em navio. Aí fiquei uma temporada no navio. E, bom, já contando a história toda, né? Quando eu voltei do navio, trabalhei no Marralo, aqui em Cuiabá, durante uns 6 meses mais ou menos. Eu fui para São Paulo novamente para iniciar uma pós-graduação, porque, na verdade, eu fui para o navio para tentar juntar dinheiro, né? Além de viajar, conhecer o mundo, juntar dinheiro para fazer um intercâmbio fora ou uma pós-graduação. E quando eu voltei, eu estava com esse dinheiro e falei, não vou ficar em Cuiabá, quero fazer alguma coisa. E aí eu fui para São Paulo fazer uma pós-graduação. Lá eu fiz a gestão de negócios de alimentação, né, focados para a área de alimentação, alimentos e bebidas. E depois eu voltei para Cuiabá. A história é longa, né? Bastante tempo. Trabalhei aqui em Cuiabá, chefiei restaurantes, tive uma empresa de consultoria também, até ser chamado para dar aula na Univag. Fui convidado para ser professor na Univag. E iniciei lá em 2016, né? Quando abriu o curso, comecei também como professor. Mas fiquei lá até o final de 2018, porque nesse meio tempo eu tentei um processo seletivo lá do Hotel Sesc Porto Cercado, no Pantanal, e acabei passando. E aí eu fui assumir a cozinha lá do hotel. Fiquei quase 4 anos no hotel, morando lá em Poconé. Quando meu atual diretor, né, da Univag me ligou convidando para assumir a coordenação do curso. Ele me deu bastante prazo para pensar, uns 3 dias. Bem ou não? E aí eu decidi voltar. Voltei assumindo esse desafio, né, que é coordenar o curso de gastronomia. E desde então, estamos aí. E qual que você acha que desses longos anos, dessa longa jornada, né, que foram os maiores desafios que você enfrentou? Foram vários, porque eu fui dando passos largos, né, subindo degraus altos, aí sempre tentando buscar mais responsabilidade, mais desafios. Então, eu acho que sempre a troca, né, de função, a troca de área, sempre traz bastante desafio. E eu falo que a vida profissional é igual ao videogame. Sempre tem um chefão que a gente acha que é super difícil. E aí quando a gente passa esse chefão, passa de fase, vem um outro chefão que é mais difícil. Quando a gente olha para trás e fala, aquele chefão nem era tão difícil assim, né? E a gente vai subindo, né? A vida profissional é a mesma coisa. Hoje eu vejo que os desafios que eu tive no início de carreira, hoje eu tenho, assim,
diariamente ou numa rotina, assim, que eu acho que é super fácil. Mas naquela época, para mim, era muito difícil. A vida profissional é assim. Então, os desafios que vai passando da vida vai deixando a gente mais preparado, né? Para novas coisas, para os novos desafios. Eu sei que não se encaixa para todo mundo, mas é uma questão que eu tenho para mim, assim, eu não gosto de me acomodar. Sempre estou buscando estudar, né, conhecer coisas novas, pesquisar, viajar, porque nossa área, principalmente, ela é muito dinâmica, né? Então, a gente precisa se atualizar também. Sempre tá lançando novas tendências, né? Atualmente, eu estou fazendo um mestrado que não é da nossa área, é um mestrado de arquitetura e urbanismo. Minha linha de estudo é ambiente construído e sustentabilidade, então estou buscando assuntos, né, e pesquisa nessa área de sustentabilidade para restaurantes, mas de uma outra visão. Na área de manipulação de alimentos eu já conheço. O que a gente pode fazer de sustentabilidade, né? Como aproveitar os alimentos, aproveitamento integral, enfim, técnicas e tudo mais. Agora eu estou buscando uma visão mais ampla do negócio. Então, para construir um restaurante, por exemplo, como ser o mais sustentável possível, né? Agredir o menos meio ambiente ou colaborar que a gente consiga, pelo menos, uma vida mais agradável, né? Sim. E querendo ou não, a sustentabilidade, de certa forma, traz um ganho pra gente também, né? A questão de economizar do dinheiro, além de outros benefícios. Sustentabilidade, ela é um ciclo, né? Muitas vezes a gente pensa que sustentabilidade é apenas ambiental, mas não é só isso, né? A gente precisa olhar para a sustentabilidade econômica também. Então, se um negócio não é sustentável, não é viável, né? Não adianta a gente pensar, né, no ambiente, não adianta a gente pensar em aproveitar os alimentos, né, se não tem um retorno financeiro também. Exatamente. Em todas as pesquisas que às vezes a gente acaba encontrando, a gente sempre encontra a parte da sustentabilidade. É verdade. E em todas as áreas. Hoje ela está muito presente justamente por conta disso, né? Se a gente não se conscientizar e conscientizar o próximo, gerações futuras vão sofrer bastante. Exatamente, né? E a gente, nessa área de alimentação, a gente consegue trabalhar de várias maneiras, né? Seja, não precisa ser necessariamente no alimento, seja em uma embalagem sustentável, né? Seja numa maneira de se comunicar com o cliente, né? Tudo isso dá para trabalhar a sustentabilidade também. Eu tava prestando atenção, né, voltando aí na sua jornada, como que foi essa transição de, tipo assim, cruzeiro, aula, restaurante, como que foi tudo isso? O navio eu conheci através de um colega que era meu veterano, ele já tinha se formado e foi trabalhar no navio, e quando ele retornou, ele voltou para a faculdade para fazer uma palestra sobre isso. E aí ele explicou como faz para a gente entrar num processo seletivo para trabalhar no navio, quem a gente busca, né? Se tem alguma empresa que faz isso e tudo mais. Então, fui conhecer como que a gente fazia para entrar no navio. E o navio é curioso porque é diferente de um restaurante, né? de um negócio que a gente tem em terra. O navio trabalha por contrato fechado de tempo determinado. Então, quando eu fui trabalhar, eu trabalhei num contrato de 8 meses. Eu já sabia que eu ia entrar e depois de 8 meses eu ia sair. Não dava para ficar nenhum dia mais. E se eu quisesse, dava para ficar dia menos, mas nenhum dia mais. Então, mas conseguia renovar o contrato ou não? Dava para renovar. Inclusive, era automático. Se você falasse assim, eu quero continuar, eles te davam um período de férias e logo já enviava de novo a passagem. Falou, sua passagem é essa, o dia do embarque, você vai embarcar em tal cidade ou em tal país. Foi assim que aconteceu comigo no início. Eu embarquei na Itália, então eles mandaram uma passagem para mim, eu já morava em São Paulo. Falou, sua passagem é de São Paulo para a Itália, você vai embarcar nessa cidade, horário tal, navio tal. É bacana por causa disso, né? A companhia trata você assim muito bem, então te dá todo o suporte, né? Para poder trabalhar. Trabalhei 8 meses. E navio para quem quer trabalhar, vai trabalhar. Dá para passear, mas trabalha bastante. A irmã do meu namorado, ela trabalha em cruzeiro, né? E ela fala que, tipo assim, a pior parte são os indianos. Quando os indianos começam a brigar com você. Porque eles falam inglês engraçado, né? E aí ela diz que tem hora que eles se acham superiores. E aí começa as tretas lá dentro.
eu trabalhei com pelo menos umas 15 nacionalidades diferentes. No navio que eu estava, no total, eram umas 70 nacionalidades diferentes, só entre os tripulantes, só entre os funcionários, né? Então, no setor que eu trabalhei de restaurante, tinha indiano, filipino, indonesiano, ucraniano, chinês, bastante brasileiro, eu estava nesse grupão dos brasileiros, filipino, peruano, tinha assim, muita gente de nacionalidades diferentes. A língua que a gente conversava ali, todo mundo era inglês. Mas a companhia que eu estava era italiana, então todos os maîtres, chefes de cargos mais altos, né, todos eram italianos. Então, para conversava em inglês, para xingar era em italiano. E como que foi para você essa troca de experiência de cultura? Igual você falou, você trabalhou diretamente com 15 nacionalidades, né? E como que foi esse choque? Foi um choque para você? Essa troca, né? Foi um crescimento muito grande, foi um aprendizado muito grande, tanto pessoal quanto profissional, porque eu fui muito novo, né? Eu fui em 2008, um tempinho atrás, né? Eu devia ter uns 23 anos, eu acho mais ou menos, 22, 23. Bom, eu era imaturo também, né? Nessa idade, assim, eu não tinha muita experiência profissional, não tinha muita carga. Apesar de ter morado sozinho, né? Ter viajado para estudar, enfim, ainda era imaturo. É uma experiência diferente, né? E foi uma construção, foi bacana, foi uma construção. Como eu falei, tinha muito brasileiro, então tinha muito apoio, muito suporte, né? Foi bacana, uma experiência que eu recomendo. Para quem quer trabalhar, conhecer, dá para passear, dá para conhecer lugar novo. Passei por mais de 20 países, na Europa, África, América do Sul. Dá para passear, dá para conhecer bastante coisa. Pena que na época não tinha Instagram. Eu tinha só minha Cybershot para ficar filmando e tirando foto. Eu lembro quando você mostrava nas aulas as fotos lá. Quando era de noite, um sol rachando. Eu peguei o sol da meia-noite na Noruega, né? Na Noruega eu peguei... Era 1 e pouco da manhã. Acho que eu lembro o vídeo que você fez. Pra quem quiser ver, tá no meu Instagram. Falando que horas que é agora, um trem assim. 1 e pouco da manhã ainda tinha sol, dá pra acreditar. Lá no norte da Noruega. Mas enfim, é uma experiência muito legal. Profissionalmente aprendi muito, trabalhei muito também. O dia que eu menos trabalhava assim, era 8 horas por dia. Tinha dia que fazia 14, 16 horas. Né? Então, a gente aprende bastante. E você você estudou gastronomia, você foi para o navio para trabalhar de... Eu não fui para cozinha, eu fui para o atendimento, fui para o salão. Trabalhei no atendimento. Mas você foi para atendimento, tipo assim, por medo de trabalhar na cozinha? Não, ou... medo não. Consciência. Consciência. Durante o período ali que eu fui buscar o navio, fui conversar com quem já trabalhava, né? Com quem já tinha trabalhado, e todo mundo falava a mesma coisa. Cozinha, você vai trabalhar muito, atendimento, você também vai trabalhar muito. A diferença são os intervalos e a remuneração. O salário de atendimento no restaurante era praticamente o dobro de cozinha. Isso já fazia uma baita diferença. O segundo, que os intervalos são diferentes também. Cozinha, os intervalos são menores, então trabalha o mesmo período, 12, 14 horas com intervalos menores. E no atendimento, os intervalos eram maiores. Então, por exemplo, eu trabalhava 3 horas no café da manhã, tinha um intervalo até o turno do almoço, para trabalhar mais 3 horas. E depois tinha um outro intervalo até o turno do jantar, para trabalhar mais 6 horas. Né? Então, a gente conseguia, durante esses intervalos, sair para passear na cidade, conhecer outros lugares, enfim. E a cozinha tinha esses intervalos menores. Então, essa era a grande diferença, foi isso que fez escolher o atendimento e não a cozinha. E dentro do navio, você balançava muito? Para trabalhar em restaurante, a gente sabe que é difícil, você tem que equilibrar prato, bandeja. Quanto maior o navio, mais estável ele é. Você acaba se acostumando também. Teve uma vez ou outra, assim, que a gente pegou uma tempestade, balançou um pouco mais, mas o normal é não balançar, a gente não sente tanto assim, acaba se acostumando. Falando um pouco agora sobre
hoje em dia, né, que você é coordenador, tem alguma área a área que você mais gosta de lecionar? Com certeza são as disciplinas práticas, né? A gente sabe que no curso tem uma grande parte de disciplinas teóricas e de disciplinas práticas, né? Hoje mesmo de manhã eu estava dando aula de cozinha oriental, a gente teve uma aula de cozinha coreana, bem gostosa, nova, né? A gente está trazendo a cozinha coreana que não é tradicional no curso de gastronomia, justamente por conta dessa moda, né? Dos doramas, dos K-pops, né? Dessa parte popular da Coreia, em filme, né? Bastante filme, seriado coreano, que traz as comidas, os pratos típicos, e a gente fez essa uma das inserção inovações aí do Gastronomia Univag. O que destaca muito o curso da gastronomia da Univag, igual você falou, é a parte prática, né? A maioria das aulas se torna dentro da cozinha. E qual aula assim que você gosta pessoal? Você falou que é a oriental. Mas na forma prática que os alunos se mais destacam essas coisas, tem alguma você acha que os alunos demonstram mais interesse? Olha, quando a gente chega em cozinha francesa e italiana, eu acho que pela popularidade, né, italiana, cozinha mais popular do mundo, francesa, na nossa área de gastronomia principalmente, mais técnica, assim, ela traz bastante técnica, então são duas cozinhas aí que todo mundo gosta, né? Os alunos têm uma facilidade para entender o conceito e fazer também. E como que você faz, tipo, as tendências, as inovações de hoje em dia, como que você faz para estar inserindo isso? A gente tem uma disciplina no curso de gastronomia que se chama... Criatividade e inovação. Não, desculpa. Tópicos especiais. Obrigado, Carlos. É verdade, tópicos especiais. Nossa, esqueci. Tópicos especiais. É uma disciplina que a gente atualiza todo semestre, justamente pelo dinamismo da nossa área, né? Gastronomia, a gente sempre tem novidade, sempre traz ferramentas novas, sempre traz sabores novos, tendências novas. Então, a gente insere isso no curso também. Os professores são ativos, então eles buscam bastante informação, né? Pesquisam, viajam, então conversam com outros chefes de cozinha, com outros proprietários de restaurante, né? A gente tem uma facilidade de estar inserido nessa área do mercado, né? Eu pessoalmente tenho amizade com vários chefes de cozinha e acabo conversando com eles, perguntando as tendências, perguntando o que está acontecendo no mundo dos restaurantes, né? E aí a gente acaba trazendo isso para a sala de aula. Eu acho legal essa parte que, tipo assim, não é só porque eu formei lá, tá? Mas desde que você voltou como coordenador, essa parte do seu interesse de fazer ser interessante pra gente, sempre tá buscando a gente... vai ter um concurso agora, igual o concurso Talentos e Sabores, Pantanal Cozinha Brasil, tem tempos também, mas que você sempre tenta trazer inovação pra gente, sabe? Inovação e incentivo, né? Exatamente. Dos alunos. Eu acho isso muito legal. Talentos e Sabores é uma alegria, né? Que eu consegui realizar esse concurso. Mostra lá na câmera lá o troféuzinho. Troféu do nosso chefinho Carlos, que tá ali atrás. Carlos e Samuel, que ganhou o terceiro lugar. Na segunda edição já, né? Esse ano. A gente começou no ano passado, concurso Talentos e Sabores. Nosso patrocinador, Granfish Pescados. A gente realizou como um piloto, né? Sem saber muito como ia acontecer. Então, apesar de todo o planejamento, eu sabia que muita coisa ainda podia acontecer, mas foi um sucesso, né? Foi muito bacana e esse ano a gente repetiu. Ano que vem a gente vai ter a terceira edição desse concurso. É um concurso interno, né? Somente para os alunos do curso de gastronomia, mas tem esse sentido de incentivar, né, os alunos tanto a criar, mas essa construção de relacionamento, né? A gente faz o concurso sempre em duplas, então a gente cria esse vínculo também entre os alunos, que é muito importante. Não querendo ser intrusiva, mas tem dois que gostam de comer aqui, viu? Para ser jurado. Pode deixar. E incentivando também que a gente até uma vez numa entrevista aqui, a gente falou assim, o nosso coordenador pegava o nosso pé da ficha técnica. Da Nossa, ficha é verdade. Então vocês incentivam a criação do prato,
mas também a forma técnica, que isso daí é muito importante dentro de um restaurante. Tanto a parte prática quanto a teórica é importante, Sim. né? As duas se Isso. complementam. No concurso em si, né? O Gabriel faz essa menção porque ele nunca mais vai esquecer, né, Gabriel? Não. A gente divide o peso, né, da avaliação, não só no prato em si. Então, quem está ali avaliando o prato tem um peso, mas até chegar no prato existe um planejamento também que o aluno, a dupla precisa fazer. Então, esse planejamento começa com a ficha técnica. Metade do peso, metade da nota do concurso é em cima da ficha técnica. Desde a quantidade dos insumos até o modo de preparo, né? Quanto mais detalhada for, mais nota ela vai ganhar. Então, tem muitas duplas que são excelentes na parte prática, elaboram um prato maravilhoso, ele é esteticamente impecável, o sabor é muito bom, mas quando falha na ficha técnica, a nota também cai. E aí as duplas que se dedicam para elaborar uma ficha técnica bacana e tem um prato que não é um destaque, eles acabam tendo uma nota tão boa ou até melhor daqueles que fizeram um prato excelente. Isso conta, né? Esse daí vai ficar martelando na minha cabeça. Foi o caso do Gabriel, né? O Gabriel fez um prato excelente, ele e a dupla dele. Foi o João Paulo, acho que foi no João Paulo que a gente A comentou ficha isso aí. teve alguns erros, né? Alguns problemas, perderam nota. E aí a nota geral acabou sendo um pouco inferior à esperada, né? E os perfis dos alunos que entram a cada semestre no curso, você identifica que vai mudando a cada semestre ou Que vai evoluindo, né? Muda, vai com evoluindo? certeza. Mas ou os perfis que procuram sempre o curso de gastronomia sempre são os mesmos? Ou A gente já parecidos. conhece alguns perfis, mas recentemente a gente tem visto uma mudança, sim. A gente está tendo muito aluno que não quer seguir na área profissional ou não pensa em seguir carreira. Tem muitos alunos que falam assim, não, eu já faço um outro curso em paralelo, ou já tenho uma formação, já trabalho na minha área de formação, eu quero fazer como hobby. Quero fazer só para aprender a cozinhar, ou gosto muito de cozinhar para minha família, para os amigos. E é legal porque a gente consegue atender esse público também. Tem pessoal que é mais velho, que tem uma família grande, fala, não, eu quero aprender a cozinhar para fazer coisas diferentes para minha família. Isso é excelente, né? Isso é muito legal. Tem 2 alunas que começaram com esse assunto, assim, não, no primeiro dia de aula, primeiro dia de aula, eu perguntei, né, quem quer seguir carreira, quem quer seguir como hobby, e elas falaram, não, a gente tem uma família grande, quer cozinhar melhor para nossa família e tudo mais. Hoje elas estão no 4º semestre. Rendira a família. Um abraço. E as 2 já estão trabalhando na área. Uma fazendo evento, a outra fazendo... a outra fazendo... É verdade, a Fabi criou a marca dela, esqueci o que ela tá fazendo. Isso, produções congeladas, né? Que ela levou na aula, nossa, Acho que foi maravilhoso. biscoito de queijo também que É, ela tá fazendo. exatamente. Isso mesmo. E aí elas já estão inseridas na área profissional, assim, e começaram pensando, assim, que ia só cozinhar Então, pra eu acho família. muito legal isso, porque a gente começa o curso, por exemplo, eu comecei o curso falando que amava confeitaria, até ter aula de confeitaria, com todo respeito. Amo comer doce, mas não gosto de fazer. Fã ou hater, Bruno? Fã ou hater? Não, amo comer, mas fazer não é comigo. E aí também pensava em trabalhar em cozinha, sinto falta, porque eu já trabalhei, né? Tava vendo umas fotos esses dias. Mas pra mim, a área que depois que eu terminei, que hoje em dia mais chama atenção, é essa do podcast e do marketing também. Mas sabe o que é curioso? A gente acaba não percebendo isso porque não é falado diretamente para os alunos. Mas a instituição, a Univag em si, tem esse conceito de educação empreendedora. Né? Então, os alunos, a gente está o tempo todo falando sobre empreendedorismo. Em todos os semestres, a gente fala sobre empreendedorismo. Né? Então, De por exemplo, isso tá o projeto que... integrador, né? Eu ia chegar lá. Por isso que muitos alunos, quando estão terminando o curso, já estão pensando assim, em criar alguma coisa, em abrir alguma empresa, trabalhar em alguma coisa. O projeto integrador faz parte dessa educação empreendedora. Porque os projetos integradores são assim, é uma experiência pré-profissional que o aluno está tendo. Né? Tá realizando uma coisa palpável. Desde né? o começo, né? Desde o primeiro Desde semestre. o projeto.
Isso, e desde a construção, desde o pensamento, né? Desde o primeiro brainstorm que a gente faz, né? E até a realização é uma experiência pré-profissional. É o que ele vai encontrar fora da faculdade. Né? Então, por isso que até o final do curso, todo mundo já está mudando de ideia, pensando em abrir alguma coisa, né? Isso é muito bacana e é uma das qualidades do curso, né? A gente vê qualidade no curso por conta disso também. Esse incentivo que dá na gente. Foi até apelidado o projeto podcast de projeto integrador número 5, né? Exato. Porque durante o curso são 4 projetos e o projeto do podcast ele veio no final do semestre, né? Inclusive teve convidado nosso que achou que o podcast era seu. Quando vocês vieram me apresentar essa ideia, eu fiquei assim, né? Em qual semestre que eles estão encaixando esse podcast, né? Eu achei que era alguma coisa institucional. E aí vocês falaram assim, não, é fora da faculdade, a gente quer fazer que a gente quer abrir um podcast. Eu falei, agora eu entendi. É empreendedorismo que tá... E vamos com tudo, né? Vamos com Exatamente. tudo, é isso aí. Muita conversa, muita coisa que às vezes a gente não tinha nem pesquisado, que foi aberto os olhos por você também, que você abriu nossos olhos. E graças a Deus o projeto tá fluindo e legal, tá fluindo bem. Fico muito feliz. Tem mais 2 alunos que não aparecem aqui nas câmeras, né? Eu tento puxar o Carlos, mas ele não gosta muito, não. Que ainda estão estudando com a gente e estão sempre trabalhando as ideias, aí vai ter coisa nova também, com certeza. Muitos assuntos na gastronomia. Tem projetos futuros que dá para falar aqui, o que dá por vir no curso? Tem projetos futuros. Eu acho que eu não posso falar. Mas tem sim. Inclusive fica ligado lá no Instagram que vocês vão saber. Pro curso saber. de gastronomia, a gente pensa em algumas mudanças, em alterações, que vai ser bem bacana para quem deseja estudar gastronomia também. Eu acho que vai ter algumas facilidades e mais para frente a gente vai falar quando for o tempo institucional. Exatamente. E só falar uma coisa também que vocês acabaram perguntaram, eu acabei não respondendo, mas faz sentido agora também, que quando eu estudei, em nenhum momento passou pela minha cabeça dar aula ou virar coordenador de curso. É uma coisa que eu estou trazendo também, que os professores estão trazendo para a sala de aula também, mostrando essa possibilidade para os alunos. Então, a gente já tem egresso, ex-alunos que estão fazendo pós-graduação, pensando já em terminar para dar aula. É uma coisa que, na minha época, ninguém se falava nisso, mas eu fui por outro caminho, né? Eu só pensei em virar professor porque eu cheguei numa etapa profissional que eu já estava ensinando sem o título de professor. Né? Então, conforme a gente vai subindo de cargo, né? Aumentando nossa responsabilidade, digo isso principalmente na área de cozinha, né? A gente vai saindo um pouco do fogão, deixando um pouco de cozinhar e vai cada vez mais coordenando e ensinando, pro né? Backstage. Então, mesmo um chefe de cozinha praticamente não cozinha, apesar de ser o chefe de cozinha, né? Ele coordena a equipe, é um líder de cozinha, né? Então, ele precisa ensinar. E eu passei muito tempo fazendo isso, passei muito tempo ensinando. Então, para mim, era uma coisa que foi uma construção natural. Virar professor, assim, quando eu cheguei na sala de aula, eu já tinha ensinado antes, mas não com as metodologias que eu aprendi, né, sendo professor. Isso foi uma construção assim. Hoje, o que a gente fala é que a gente já incentiva os estudantes a pensar nessa área também. Entendi. E deve ser gratificante para você, né? Tipo, ver desde o começo dos primeiros 2 anos e ver aonde estão os ex-alunos, né? Sim. Onde chegaram. A gente tem egressos, né? Ex-alunos que estão em áreas diversas. Tem gerente de alimentos e bebidas em hotel, tem chefe de cozinha em restaurante, tem chefe de cozinha em hotel, tem quem faz vários empreendedores, né? Tem quem faz produção de doces artesanais, tem quem faz eventos, buffet, então tem área de café também, então tem uma área assim bem ampla. Grande, né? Tem quem trabalha com gestão, que não está na cozinha, então tem alunos aí no mercado que são exemplos.
E quais habilidades que você acha essencial para o aluno se tornar Um grande chefe. alguém de sucesso na área da gastronomia? Olha, eu acho que precisa ser, antes de tudo, curioso. Precisa querer saber entender o porquê das coisas, perguntar o porquê, né? Como, isso é fundamental. Acho que com essas perguntas a gente vai buscar conhecimento, a gente vai estudar, a gente vai tentar trabalhar na área que a gente tem interesse ou que tem curiosidade de saber como funciona. Eu acho que é fundamental ser curioso, assim, ter essa vontade de buscar conhecimento, de entender como funcionam as coisas. E tendências, inovações, você acredita que está moldando o futuro da gastronomia? Como eu falei no começo, né, a gastronomia é muito dinâmica, mas a gente tem uma facilidade que desde do curso, né, de gastronomia a gente vai mostrando essas áreas. Na área profissional, a gente tem várias tendências. Vocês citaram a sustentabilidade. Hoje é inviável pensar em algum negócio e não tratar da sustentabilidade, né? Mas eu acho que na parte mais prática, assim, em restaurantes a gente está vendo muito restaurante de comfort food, né? Restaurante, mesmo os sofisticados estão trazendo preparos ou insumos que são mais populares, né? A gente está vendo uma tendência asiática, também oriental, fora do sushi sashimi, né? Mais do sudeste asiático, Coreia, como eu falei, né? Também, essa área também. A gente nunca vai deixar de trabalhar com comida italiana, comida francesa, portuguesa, né? Mas essas são algumas áreas que estão em destaque. E hoje em dia, você tem alguma referência, que no começo a referência foi sua família, você cozinhando, que você falou, mas hoje em dia você tem alguma referência para o seu trabalho que você exerce hoje em dia? Tenho. Ainda como chefes de cozinha, eu tenho alguns chefes que eu admiro, né? Não falo que eu sou... Que é seu espelho. Espelho, mas eu admiro bastante. São chefes que pensam nas pessoas. Um grande exemplo assim, que eu sigo é o Rodrigo Oliveira. Rodrigo Mocotoc, conhecendo os negócios, né, dele, a gente pode conversar com os funcionários. Os funcionários vão falar se é uma boa pessoa, se é um bom chefe ou não, né? E todo mundo que já foi para lá, inclusive alunos nossos, né, que foram para lá, para São Paulo, fazer estágio, que acabaram trabalhando lá, unânime, assim, todos falam muito bem dele. E quando eu conheci pessoalmente, já tive a oportunidade de estar com ele 2 vezes, sempre foi uma pessoa que tratou muito bem todo mundo. É assim, incrível que desde, né, quem está ali na linha de frente, mas serviços gerais, pessoal que não tem nada Desde a ver com serviço mais evento. simples até... E coisas simples, assim, de olhar para a pessoa, né, falar um oi, um bom dia, perceber a pessoa Dar valorização, ali, né? exatamente. Falo isso porque eu já trabalhei em lugares que o chefe era assim, estrela, e era ele e só. Cheio de nome toque. Exatamente. E eu aprendi muito com essas pessoas também. Aprendi como não ser, né? Como não lidar com pessoas. Isso foi muito importante também na minha construção assim, profissional. Sabendo o que eu achava que era ruim, era o que eu não queria fazer. Então, eu já pensava assim, eu sei que quando eu for chefe de cozinha, isso aqui eu não vou fazer. Então, isso Eu já passei por esse muito tipo de situação importante. também. É uma situação chata. Bruno, uma coisa que você comentou que a gente não vê ninguém falando é a rede de motelaria. E você já chefiou uma cozinha de motel? É verdade. 4. 4? Meu amigo. Eu trabalhei numa rede de motéis. Desculpa. Uma rede de motéis que eram 4 unidades do mesmo proprietário. E é um mundo desconhecido, né?
A gente... Mundo que todo mundo tenta colocar debaixo do tapete para não falar, né? Tem algumas coisas curiosas também que eu posso falar. Pode falar. O microfone tá Pra aberto. nós. Mas então, eu passei quase um ano trabalhando como chefe de cozinha de motel. E, por incrível que pareça, eu não vi nada... muita gente fala assim, nossa, mas o que tem a ver, né? Tem um restaurante... E se vende muita alimentação, muita comida, alimentos e bebidas dentro dos motéis. É curioso falar isso, mas tem muito almoço de negócios. Minha primeira semana trabalhando nessa rede, eu me assustei, porque era assim, um dia de semana, em uma única unidade. A gente vendeu 66 pratos no almoço. Tem restaurante que não vende isso no almoço, né? Então, eu comecei a entender o motivo da minha contratação ali, naquela semana. Falei, entendi por que precisa ter um chefe de cozinha. Né? Vende muita comida, vende muito almoço, vende muita porção, vende muito lanche, né? Dependendo do tipo de motel, tem cardápios muito extensos em motéis. E a decisão do cardápio, você sabe como eles fazem? Tipo, é mais o básico que funciona? Também. Especificamente nessa rede, o cardápio era bem extenso. Então, tinha pratos, tinha pizza, tinha porções, tinha lanche, tinha sobremesa, de tudo um pouco, né? Em redes de São Paulo, por exemplo, uma cidade maior, né? A gente tem cardápios... Tem, na verdade, catering. Tem empresas que pensam só nesse tipo de alimentação. Então, vende o prato congelado, vende porções, enfim, dedicado a esse fim. Na rede que eu trabalhei aqui em Cuiabá, a gente desenvolvia toda a alimentação, então preparava do zero toda a comida, assim como a gente faz no restaurante. Inclusive as cozinhas eram mais organizadas, mais limpas do que muito restaurante que tem por aí. Conta o nome pra nós aí. Melhor não. Depois em off aqui eu conto. Mas é curioso, né? Algumas coisas assim que eu achei muito engraçado, assim, comecei a ver de outra maneira, é o movimento que tem em certos dias da semana, assim, alguns momentos do ano, né? A gente sabe que Dia dos Namorados faz fila na porta do motel, né? É difícil encontrar vaga, mas tem outros dias também que são, assim, bem populares. A gente não vai falar pra não... Posso falar um que pouca gente pensa, assim... Mas quando a gente olha, tem coisa aí, né? Dia da secretária. Meu Deus. É um dos dias que mais movimenta motel. Isso daí você tá tirando com base de dados certinho pra... Outro momento também, quem não deve não treme, né? Então, quem tá assistindo aí... Exatamente. Outro momento também que tem movimento é dia de jogo de futebol. Quarta-noite, sábado em horário de jogo. Agora entendi. Né? Então, é dia... O cara falar assim, vou assistir na casa do meu amigo, tomar uma cerveja. Eu não tinha pensado nesse lado, não. Pode estar assistindo o jogo, mas está em outro lugar. Né? Então, tem mais coisas também, mas não precisa falar aqui. Que são curiosas assim nessa área. E é uma área que necessita profissionais de gastronomia também, né? Existe remuneração boa para essa área, né? E pouca gente pensa. Aí, Carlos, já pega sua hora extra. Né? Às vezes tem vergonha de falar que trabalha em motel, mas é uma área profissional, né? É uma área hoteleira, né? Que movimenta bastante. Hotéis também e chefe de... E cozinha de restaurante, você também já chefiou aqui em Cuiabá? Já. Ou em outros estados também? Conta pra gente da de Poconé, né? Poconé. Trabalhei no hotel Sesc Porto Cercado. Aliás, foi meu último trabalho como chefe de cozinha. Né? Era uma equipe de mais de 30 pessoas. E foi muito bacana, assim, porque é um hotel grande, movimentava mais de 30 mil atendimentos, mais de 30 mil hóspedes por ano. Né? Então, a gente trabalhava bastante.
pensão completa, café da manhã, almoço, jantar. Então, por exemplo, quando o hotel tinha 300 hóspedes, 350 hóspedes, era 350 pessoas comendo no café da manhã, 350 no almoço, 350 no jantar. Gira bastante comida também, é uma quantidade bem grande. Então, toda essa logística, né, de ter 3 turnos, 3 refeições, é bem diferente de restaurante. Então, tudo isso foi me dando bagagem, conhecimento também, né, nessa área de E alimentação. essa lista que você falou da logística, no caso você foi chefiar lá, né? Sim. É você que fazia essa logística de entregar a comida ou, tipo, retornar a troca? Nesse hotel específico, já existia um setor de compras, né? Então, o setor de compras, armazenamento, estoque, logística, era um só que era responsável por isso. Então, todas as câmaras frias, que eram enormes também, né? Mantinham estoque. Pensa que a gente estava lá no Pantanal para comprar alguma coisa, não era Se ali... faltar, né? Não era na cidade ali que a gente ia encontrar, né? Muita coisa vinha de fora, de caminhão, então entrega uma vez por semana ou uma vez por mês, né? Então essa logística tinha um setor específico para cuidar disso. Entendi. E quando você estava em Cuiabá, em Poconé, você também às vezes vinha em Cuiabá fazer bate-voltas. Também tinha uma vida aqui em Cuiabá, né? Aquela estradinha ali, sei ela de cor, de cabeça, de olho fechado. Vinha bastante para Cuiabá. Você também, você como coordenador proporcionou a nós, alunos na época, né, uma visita técnica no hotel e a gente pôde ver de perto Como funciona como o que sistema. funciona, como que era o seu trabalho como chefe de cozinha. E o que a gente mais via era funcionário de lá vir cumprimentar você pela boa... Pela boa chefiação que você fez lá, gestão, né? Pela boa gestão, é melhor falar boa assim. gestão. As palavras estavam travando aqui. Exatamente. É muito bacana, né? Como eu falei, conforme a gente vai crescendo de cargo, de responsabilidade, a gente vai mudando um pouco o nosso olhar sobre o setor, né? A gente começa a entender que não é só fazer uma boa comida. A gente precisa cuidar das pessoas, para as pessoas cuidarem, né? E de nós também e de quem a gente está cozinhando, né? Porque querendo ou não é crescer junto com a equipe, né? De quem não, para quem a gente está cozinhando, né? Então, uma empresa que não pensa nos funcionários é uma empresa que está destinada ali a ter um tempo de sobrevivência, né? Ter um prazo. A gente precisa pensar nas pessoas que estão pensando nas pessoas, nos nossos clientes, né? Sim. Então, cuidar bem de quem está cuidando do nosso cliente é fundamental. E essa relação que eu tinha com os funcionários, é claro que não dá para agradar 100%. Né? Uma equipe grande, a gente, com certeza, pode ser que uma pessoa ou outra a gente acabe desagradando, né? Mas sempre o pensamento era esse, né? De ter um vínculo, de ter uma proximidade, né? De cuidar das pessoas para ter um bom resultado. Se eu não me engano, eu lembro que você falou que lá tinha 3 cozinhas, não era? Nesse hotel são 2 cozinhas para 3 restaurantes. 3 restaurantes. 2 restaurantes para hóspedes e um restaurante para funcionário, um refeitório. E como que fazia, tipo, essa divisão? Era um chefe para cada? Você chefiava tudo, fazia, tipo, juntava os 3? Só eu como chefe de cozinha. Um restaurante ficava dentro do spa, então dentro do spa tinha um restaurante menor para 50 pessoas, tinha um cardápio específico também. E o restaurante principal, que era um buffet de autosserviço, com uma equipe maior, uma cozinha maior também. Nessa mesma cozinha produzia a comida para o refeitório dos funcionários. Então, diariamente ali para os funcionários era cerca de 80 a 100 no café da manhã, mais 100 a 120 mais ou menos no almoço e mais uns 40, 50 no jantar. Então, além dos hóspedes, tinha mais essa quantidade também. Além disso, tinha um restaurante em outra unidade, lá em Nobres, no Sesc Serra Azul, que também tinha um restaurante, que era a minha responsabilidade. Então, uma vez por mês, mais ou menos assim, eu ia para lá também para fazer a gestão. E como que vocês lidavam com a sazonalidade? O hotel, ele já tem um apoio grande, um setor grande de vendas, né? Então,
ele já tem um setor que é responsável por vendas. Mas a parte de turismo realmente trabalha com essa sazonalidade, né? Tem a parte de alta temporada e baixa temporada. Então, na baixa temporada é um momento, na parte de gestão, né? De pensar em dar férias para a equipe, né? Trabalhar com uma equipe reduzida, porque vai ter, consequentemente, menos hóspedes na baixa temporada, a gente consegue remanejar, dar treinamento, né? Então, pensar nesse momento também. Entendi. E como que funcionava a definição de cardápio? Tanto pro restaurante é o... Que você falou de 50 pessoas. Isso, de 50 pessoas e também o... para todo mundo. Como a gente estava buffet. inserido no É o buffet. Pantanal, então a gente tinha um cardápio regional, mas que ao mesmo tempo pudesse ser inserido alguns pratos mais populares brasileiros que agradassem a todo mundo, a todos os hóspedes. Então no buffet eram muitas opções, quase 30 opções de pratos. E no restaurante menor de 50 pessoas era um cardápio fixo, rotativo, era semanal, então toda terça era o mesmo prato, quarta era o mesmo prato, quarta tinha um prato, quinta tinha outro, sexta tinha outro. Mas ele um pouco mais sofisticado, então já empratado, né, um serviço mais dedicado, né, então um restaurante mais intimista, menor, pensando já num público que queria uma experiência gastronômica diferente. Sim. Né? Então essa era a visão. Entendi. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma para finalizar, posso? Podemos? Como que a gente está de tempo aí já? Fala aí, chefe. Você tem que a gente sempre pergunta para os convidados, você tem alguma dica para quem está começando, para como decidir qual área quer seguir, essas coisas assim. Legal. Eu acho que é muito importante a gente começar, independente de como seja, porque tem muita gente que tem vontade, pelo menos ao que externa, ao que fala pra gente, tem vontade, quer fazer, mas não sai de casa, não sai do lugar. Às vezes aparece uma oportunidade pelo Instagram, ele escreve lá, eu quero, mas fica sentadinho assim, esperando alguém ir lá pegar. Igual você falou, ser curioso, né? Exatamente. Surgiu alguma coisa que te chamou a atenção, vai atrás, vai entender como funciona, vai ver se é aquilo mesmo que você pensa que né? Quer conhecer um restaurante? Vai pedir um estágio, vai atrás, vai ver se eles estão contratando, né? Às vezes a gente fantasia muito, né? Principalmente esse trabalho de restaurante, às vezes a gente fantasia, né? Porque vê na televisão, vê no MasterChef, como que é, a gente acaba achando que a gente vai A vida é um mar de rosas. entrar como auxiliar ou como... Masterchef Mar de Rosas tá complicado, viu? A gente, né? Eu tô brincando, eu A pessoa acha que já vai formar, já vai chefiar restaurante, já vai ficar ganhando dinheiro. E que vai chegar no restaurante, trabalhar 2, 3 horas na noite, botar o enfeite no prato e ir embora, né? E a gente sabe que a realidade não é essa. Mas é importante que a pessoa busque, vá atrás, né? Se movimente, não fique esperando cair do céu ali, porque quando a gente começa, vai surgindo coisas novas. Então, vocês mesmos, quando começaram o podcast, vocês pensaram que ia ser uma coisa, já está se transformando, a gente já está conhecendo pessoas novas, né? Estão trazendo mais convites, né? Mais pessoas para conhecer, então o importante é começar. E acho que é o melhor para fazer no momento. E onde que o pessoal pode achar o seu Instagram, o Instagram da Gastronomia Univag? Legal, Gastronomia Univag, no Instagram é @gastronomiaunivag. O meu pessoal é Bruno Kimura, podem adicionar, ver os vídeos, principalmente do curso, né, Gastronomia Univag, mesmo para quem não quer seguir carreira, não quer virar chefe de cozinha, né, não quer trabalhar gostosa, né? em restaurante, o nosso curso é ideal para quem gosta de cozinhar. Desculpa, para quem quer entender um pouco mais sobre a área de gastronomia, quer saber o que se faz lá na Inglaterra, né? Quer conhecer os profissionais da gastronomia,
lá tudo isso acontece. Também pode ser contado, a história pode ser contada através da gastronomia, né? Aí acho que é um outro episódio. Aí é um porque episódio. a história da Hashtag gastronomia parte tá... É a história do mundo. A história da comida é a história do mundo, né? Comida e bebida é uma coisa que todo mundo precisa ter, né? Ou pelo menos ter uma refeição no dia. E bebida, a gente tem os registros aí de quase 10 mil anos antes de Cristo, né? Então, tem muita coisa, muito Tem assunto. muito assunto. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço. Obrigado, Bruno. Fica aí, hashtag Bruno Kimura, parte 2, né? Para um outro papo Vamos aí. lá. Vai ser muito Vai ser um bacana prazer. receber você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, que foi um prazer entrevistar você. E é isso, galera. A gente finaliza o episódio por aqui. Deixa o like, finca a faca no inscrito, né? Que nem você falou. Isso aí, acompanha nossas redes sociais, vai lá, @Entre Facas Podcast, e até o próximo episódio. Até mais, tchau. Tchau.